A paz de Cristo, amados. A teologia da prosperidade é bíblica? Confira aí a opinião dos pastores nesse debate polêmico e incrível. Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Apóstolo, e aí? Quando alguém pergunta, a teologia da prosperidade está na Bíblia? Como você se coloca diante dessa questão? Claramente, a Bíblia ela é muito clara quando diz que Deus ama a prosperidade dos seus. Então, a ideia de prosperidade, a ideia de um Deus Pai, provedor, não é só aquele de provisão, porque eu sempre digo que a provisão é o socorro que vem para uma necessidade. Mas o Deus de providência é aquele que já preparou todas as coisas de antemão, antes da nossa necessidade. Então eu creio num reino de prosperidade. O reino de Deus é um reino próspero em todos os sentidos. Físico, em termos de saúde, espiritual, em termos de comunhão com Deus, emocional, em termos de paz de espírito. Então todas essas questões que permeiam o reino de Deus é bênção, não é maldição. Se Cristo veio para derrubar, a parede de separação que existia entre o homem por conta da maldição, as maldições, elas devem, e eu já sou defensor da maldição hereditária, a maldição ela deve ser extinta. Você é defensor da bênção, da prosperidade e da maldição também. Sim, visto que não amou a bênção, ela se aparta de ti. Visto que amou mais a maldição, ela te abraça como um vestido. Então, nós precisamos entender essa dicotomia em que a Bíblia se manifesta sobre a presença de Deus é a nossa prosperidade maior, porque onde a presença de Deus, as trevas vão embora. Onde a luz, não tem trevas. Ok, pastor Vitor, tá contigo aí. Quando alguém pergunta pro senhor sobre a teologia da prosperidade, qual é a sua posição? A minha posição é que a gente precisa diferenciar a prosperidade da teologia da prosperidade. Por quê? A prosperidade, ela é bíblica. Ela está escrita em várias passagens bíblicas. Por exemplo, Jeremias 29:11, João 10:10, Josué capítulo 1, verso 8. Então Deus, ele é um Deus que ele prospera os seus. Agora, quando a gente fala teologia da prosperidade, eu preciso entender do pastor o que ele entende como teologia da prosperidade. Por quê? Porque quando a gente fala teologia da prosperidade, a gente pega do século 20 para cá, basicamente, aquilo que é desenvolvido no meio neopentecostal, principalmente, como teologia da prosperidade. Então, se o pastor desenvolver, eu não comungo com a ideia da teologia da prosperidade desenvolvida do século 20 para cá com o neopentecostalismo. Aí é uma visão. Agora, a minha visão é teologia da prosperidade, como ela é praticada no Brasil, no meio neopentecostal, e aí a gente vai procurar explicar o que significa, quais são os princípios da teologia da prosperidade. Então ela não é bíblica, ela é uma heresia muito danosa ao reino dos céus. E o grande problema da teologia da prosperidade é que ela não é de toda errada. E aí é que está o grande problema. Por quê? Porque a mentira que mais engana não é aquela mentira totalmente errada, mas é aquela que se mistura com a verdade, aquela que se parece com a verdade. E por isso que muitos crentes têm sido levados por uma teologia pseudo-bíblica. Ela parece ser bíblica, mas ela não é. Apóstolo. Olha, respondendo inclusive a pergunta do pastor Vitor, é o seguinte, a palavra teologia já quer dizer, um estudo sobre Deus, um estudo sobre Deus, ou vamos até pormenorizar um estudo sobre o caráter, as características de Deus. Então nós temos a teologia da graça, que se nós observarmos na teologia da graça, nós temos muitos desvios de compreensão e de aplicação. Nós temos a teologia do Espírito Santo, a soteriologia. Se nós observarmos, nós vamos encontrar na soteriologia uma série de equívocos, de falhas que são apregoadas e que são vividas em boa parte ou na maioria esmagadora da igreja cristã evangélica. Então, tudo aquilo que a gente pensa como um braço do cristianismo, nós vamos encontrar as heresias. Até dentro da soteriologia, o que há de heresias praticadas e até ensinadas. Então, quando a gente vai falar de teologia, nós temos que entender que é um estudo sobre um aspecto da nossa fé. Eu vou tirar a tradução de dicionário e dizer estudo sobre Deus, mas é um braço, um estudo dos conceitos da nossa fé.
Então, a nossa fé, ela não pode ser pautada numa fé lazarenta. Na minha terra, a gente chama assim. Eu tive, já falando alguma coisa anteriormente, de um Lázaro que ganhou a eternidade, que viveu para a eternidade, mas levou uma vida miserável aqui na terra. Então, nós não podemos pensar que a teologia, a que eu estou chamando de teologia da prosperidade, a que nós devemos entender como teologia da prosperidade, e inclusive citado por alguns versículos pelo pastor Vitor, ela é bíblica, porém os desvios que existem no meio da igreja, do cristianismo, em especial a partir, né, dos idos aí de metade do século passado para cá, sim, aí e nós dois vamos entrar em consenso, porque eu vou discordar de muitos pontos, de muitas visões, de muitas apregoações do modo como tem se apresentado isso. Mas, se nós estamos aqui, se nós somos homens de Deus, eu creio que nós somos os responsáveis pelo resgate daquilo que é bíblico. E o nosso programa aqui, que é um programa que eu gosto muito, pastor César, não faço lisonja para o senhor, ele é bastante esclarecedor, né? O que eu ouvi domingo à noite de um cidadão me encantou, quando ele disse: pastor, mas aquele programa me traz tanto esclarecimento. E então isso para mim é interessante, quando a gente trabalha nessa questão de limpar a sujeira, porque alguns começaram a fazer sujeira. E eu volto a Lázaro dizendo, viveu uma vida miserável à porta da casa do Senhor. E tirar essa sujeira na teologia da prosperidade, como ela é aplicada, é muita sujeira. Sim, exatamente. Muita sujeira. Por isso, a nossa missão é realmente ser esse servo de Deus, esse faxineiro de Deus. Então, mas vamos lá, a sua referência sobre o Lázaro, da história do Rick Lázaro, você está falando, né? Isso. Mas qual é o erro do Lázaro? Qual o erro do Lázaro é que ele viveu à porta da casa do Senhor como mendigo. Quer dizer... A porta da casa do rico. Isso, perdão. A porta da casa do rico é pobre. Quer dizer, ele levou uma vida de cães lambendo suas feridas, ele levou uma vida de mendigo, só na convicção do reino futuro. Só na convicção do reino de Deus no porvir. Quando Jesus diz assim, que nós viveríamos 100 vezes mais nessa vida. De famílias, de tudo. Isso é prosperidade, é ter uma família abençoada, esse rico não teve. É ter amigos, é ter tudo. Prosperidade engloba tudo. Jesus, ele decifra ali uma prosperidade do reino dele. Ele diz, aquele que deixa tudo por conta do meu nome, vai receber nesta vida. Então ele vai elencando. É família, são bens, é paz de espírito, são conquistas. E ele ainda acrescenta uma coisa em Marcos, que eu acho hiper interessante: contribulações. Então, pastor, eu vejo muito bem essa história, que eu não compreendo como parábola, mas aí é um outro debate, sobre o Lázaro e o rico. Por quê? Eles são dois extremos, né, que se aplicaram, que a gente pode ver exemplos desses dois extremos na história da igreja. Por exemplo, o ascetismo é a ideia de que a pobreza é bíblica e que a riqueza é maligna. Sim. Então, com isso, na Idade Média, os monges abriram mão da riqueza para viver uma vida de pobreza. São Francisco de Assis é um exemplo disso dentro da Igreja Católica. Por outro lado, você tem o outro extremo, que é aqueles que dizem pobreza é pecado e Deus quer que nós venhamos ser ricos financeiramente. Eu vou até te interromper para dizer assim, olha, o Lázaro era pobre, mas não era uma questão de pecado, porque é ele que foi viver a eternidade. Não, né? Tudo bem, mas os apregadores da teologia da prosperidade, como ela é aplicada hoje em dia, eles vão dizer que pobreza é pecado, que você ser pobre é falta de fé. Então, com isso, a teologia da prosperidade prega um evangelho triunfalista, um evangelho onde todo mundo tem que ser rico. E se você não for rico, isso demonstra que você não tem um relacionamento saudável com o Senhor. E a visão bíblica é uma visão que está no intermediária. Se de um lado você tem um extremo que nega a riqueza e vive a pobreza, de outro lado você tem outro extremo que nega a pobreza e vive a riqueza. Então, qual é a visão bíblica? Eu vejo a visão de Mateus 25:14, sobre a parábola dos talentos. O que a parábola dos talentos nos mostra? O Senhor foi lá, deu a um 5 talentos, a outro deu 2 talentos
e a outro deu 1 talento. Ou seja, isso mostra pra gente que a distribuição de Deus em todos os requisitos financeiros ou não, ela não é igualitária. Deus não é socialista. Deus dá a cada um conforme a sua vontade. A um ele dá mais, a outros ele dá menos. Só que olha o que acontece na história ou na parábola dos talentos. O que tinha 5 ganha mais 5. O que teve 2 ganhou mais 2. Então esse deve ser o comportamento cristão. Ele deve trabalhar em cima do que Deus concedeu a ele e ampliar isso. Isso é bíblico. Agora, na medida em que ele enterra aquilo que Deus deu ou aquilo que ele quer usurpar o que é do outro, ele já ultrapassou as fronteiras do que é bíblico. Menos na parábola do mordomo infiel, né? Oi? Na parábola do mordomo infiel, ele roubou e ainda foi louvado depois. É que quase toda regra tem a sua eu exceção. sempre digo, pastores, que a palavra de Deus, ela não pode ser pautada num versículo, porque nós criamos um pretexto em cima disso. Né? Todos nós sabemos, todos nós que somos estudiosos e tal, me perdoe assim essa lisonja, mas a gente é estudioso, a gente sabe que um versículo isolado a gente só cria pretexto. Mas é muito interessante a palavra do pastor Vitor quando ele expõe aí a questão dos talentos. Eu já tinha anotado aqui Eclesiastes 5,19, quando diz que Deus conferiu riquezas, bens, a quem Deus conferiu. Então fica bem claro que Deus conferiu mais a uns e menos a outros. Perfeito. Na minha convicção, não existe este igualitarismo. Não existe. Agora, a todos existe a sua porção. A todos existe a sua porção. E na parábola que o pastor Vitor menciona, deixa bem claro que Deus deu oportunidade a todos, mas nem todos usam da oportunidade. Deus abençoou, e o talento ali, todo mundo sabe que é moeda, e a gente pode fazer um monte de aplicações em cima disso, né? Aplicações que esse talento pode ser dons espirituais. Eu sei que todo mundo tem uma linha de raciocínio, mas ele está falando de talentos. Talentos era uma moeda, tá? Este primeiro, ele dobrou o que tinha. O segundo dobrou o que tinha. O terceiro enterrou. Então, existe no mundo cristão, no mundo evangélico, vou chamar mundo evangélico, esse conceito de talento só no mundo espiritual. Mas não, Deus conferiu ali talentos, uma moeda, e nós somos os responsáveis. A nossa parcela de responsabilidade em angariar, em reproduzir ou ampliar aquilo que Deus dá, essa responsabilidade é nossa. Agora, muita gente tem o que eu chamo de crenças limitadoras. É o exemplo desse terceiro que o pastor Vitor citou. São as crenças limitadoras. O que é? Ele disse, eu tive medo. Então, o medo é sim um limitador. É uma força maligna. O medo é uma força maligna que nos impede de prosperar. Porque eu creio num Deus que é rei, criador dos céus e da terra, criou todas as coisas. E o reino de Deus é um reino próspero. Tanto que no nosso porvir, na eternidade, tudo é de genuína qualidade da criação de Deus. Então, mas aí vocês colocando essa história dos talentos, né? Eu vou até abrir o texto aqui para conferir, porque assim, o texto lá começa falando que o assunto lá atrás, né? Que ele fala as 10 virgens, depois os talentos. O reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isso. Mas notem que essa prosperidade, esses talentos conferidos, eles não são das pessoas. Eles continuam sendo do patrão. Sim, isso. Porque quando o patrão volta, ele requer, todo mundo devolve. Perfeito. Então, dá para chamar de riqueza pessoal isso daí? Não. Porque, tipo assim, se você defende a riqueza com base nesse texto, que você recebeu de Deus, mas você pode granjear, você pode não sei o que lá, mas você não tem direito de fazer o que você quer com esse dinheiro, logo esse dinheiro não é seu. certo. Porque o patrão vai chegar e vai pedir contas e vamos entregar tudo. Por isso que em segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo faz uma explanação interessantíssima, que vai exatamente corroborar com esse seu pensamento, essa sua fala. Quando ele diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia em fartura, colhe em abundância. E é interessante que ele diz assim, eu sei que todo mundo gosta, cada um
contribua segundo propôs o seu coração. Mas um coração doente, a proposta é doente. Quando o coração é doente, a semente é doente. Então todo mundo fala, segundo propôs meu coração, então eu vou dar uma moedinha de 10 centavos, porque é o que propôs o meu coração. Mas isso fica para outro debate. No entanto, Paulo diz assim: Deus é poderoso para fazer abundar a vossa graça. Perdão, em vós toda graça. Em vós o quê? Todo favor dele. Para que, olha só a finalidade. Tendo sempre, não é? Tendo sempre, em quê? Em tudo, toda a suficiência, abundez em toda obra. Então, quando a riqueza se torna um poder pessoal, e isso, eu sei que o que eu vou falar aqui, vou dar um chute aqui até na vida de pastores, que eu sei que é o que o povo mais gosta de criticar, são os pastores que se tornam aí, os milionários, enquanto não é para boa graça, para boa obra de Deus. Então sim, pastor César, concordo com a sua fala, com a fala do pastor Vitor, quando se trata que é Deus, já disse de Eclesiastes, é Deus quem confere riquezas. Pastor Vitor. O que acontece? Toda a riqueza que Deus concede não é nossa, é do Senhor. A terra é do Senhor e nós prestaremos conta. Somos os mordomos. Mordomos, exato. 1 Coríntios capítulo de número 4, se não falha a memória. Nós somos mordomos de Deus, então eu vou administrar aquilo que não me pertence. Um dos grandes problemas da teologia da prosperidade, que são vários, é que os pastores que aplicam essa teologia, esses caras têm, com todo respeito, jatinho, muitas riquezas, mansões, vivem uma vida de luxo, enquanto que as ovelhas vivem uma vida, muitas das vezes, de miséria. Então, como que ele está administrando essa riqueza? Ele está administrando para os benefícios dele mesmo. E isso é pecado. E a Bíblia nos exorta, em várias passagens, a gente tomar cuidado com esse anseio, melhor dizendo, por riqueza. Eu gostaria de pegar aqui uma passagem bíblica, segundo a teologia da prosperidade. Você que está em casa, depois você abre lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, e aí você vai ver, coloca na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Olha como essa tradução fez, não é nem uma tradução, é uma paródia, né? Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficarem cheias, a chuva cai. Então, a teologia da prosperidade, o pastor, o que acontece? Eles procuram pegar os benefícios do reino de Deus, aplicar neste mundo presente, só que como que eles aplicam esses benefícios? A riqueza, principalmente. O que a gente vê dentro da teologia da prosperidade é que eles pegam o ensinamento bíblico de que nós seremos prósperos, e o próspero não se limita à questão financeira, e eles dizem o seguinte: pega esse texto que o senhor citou, é um dos textos que eles gostam muito, 2 Coríntios 9,6, o 9,5, o que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia em abundância, a abundância também ceifará. E o que eles dizem? Semeie muito, porque quanto mais você semear, mais você vai colher. E aí o que acontece? A pessoa vive na paranoia de ter que doar tudo, e é feita uma lavagem cerebral, o cara tem que doar a casa, o cara tem que doar o carro, tem que doar a aliança. Por quê? Porque ele tem que semear, é o ato de fé. E nesse ato de fé, ele está semeando, mas ele está semeando pensando no quê? Em receber os juros dessa semeadura. Então você aplica como se fosse um empreendimento bancário, uma aplicação. Você investe o dinheiro e você está preocupado em receber o dinheiro com juros. Isso não é cristianismo. O cristianismo é um ato devoto de coração, de eu semear no reino de Deus, onde eu penso que eu não necessariamente vou recolher esses frutos da minha semeadura em espécie, em dinheiro. Porque o galardão que me está proposto, ele é muito maior na vinda futura do que nessa vida. Mas você acredita na lei da semeadura? Nessa questão financeira? Em que sentido? Depende de qual sentido. Financeiro, do jeito que está escrito lá em Coríntios. Não, do jeito que está escrito em Coríntios eu acredito. Quando você semeia, você vai colher. Então, agora, a colheita... ali é dar dinheiro, né? Não, sim, mas naquele a colheita contexto não significa necessariamente o dinheiro como recompensa. 1 Coríntios capítulo 9, se não me engano é o verso 6, vou abrir aqui. Paulo diz que ele semeou na vida da igreja de Coríntios o quê? Ele semeou espiritual
e ele teria o direito de recolher também aquilo que era material. E isso, o inverso também é verdade. Você semeia o que é material e você colhe não necessariamente o que é material. Porque daí você tem muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus. Dizem assim, não, eu fui lá na igreja, semeei, dei meu carro, né? E Deus não abençoou minha empresa, Deus não me multiplicou. E aí é como se você colocasse Deus na parede, ó, coloque Deus na parede. Por quê? Porque você ofertou, então Deus é obrigado a ter que te recompensar. Então é uma teologia que coloca, entre aspas, Deus na parede. Deus, eu entreguei aqui a minha oferta, agora o Senhor é obrigado a me devolver essa oferta multiplicada. Esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, é que os erros de uns, a gente muitas vezes usa para combater a ideia bíblica. A ideia bíblica é claro, quem semeia pouco, pouco colhe. Mas o que é a colheita, pastor? O que Paulo está trazendo? A colheita é necessariamente sobre física. O que Paulo está falando? Ele fala de uma semeadura física financeira. Então, agora eu pergunto para você, o princípio do reino de Deus é: cada semente gera conforme a sua espécie. Onde está escrito Você isso? não planta melancia para colher jaca. Mas onde está escrito isso? Desde o princípio, quando Deus disse, cada semente gerará conforme a sua espécie. Está na criação de Deus. Mas aí, pastor, tem um grande problema. Só para explicar. Peraí. Tá. Cada semente vai gerar. O que Paulo está tratando aqui são das contribuições na igreja. Ele está falando de dinheiro. Paulo não está falando de arroz, não está falando de feijão. Mas o que leva a doar é o dinheiro? O que Paulo é o está coração. pedindo aqui. Então, aí é que está. O Novo Testamento, ele vem e depõe contra a ideia ritualista. A ideia ritualista veterotestamentária é a única coisa que fica bem claro no combate quando Jesus vem e ele diz, olha, alguns faziam porque, né, é ritual religioso, mas agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora há um contrassenso de Jesus quando ele diz que agora o que você faz, se não for vou usar esse termo aqui, espírito, alma e corpo, se não for pela sua excelência da criação, ela já não tem efeito. Porque não adianta você dizer que crê em Deus, mas não tem fé em Deus. Então é preciso a causa e o efeito. O evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo é causa e efeito. Tá, quando o texto, ele é claro ao dizer que quem semeia pouco, pouco colhe. Eu gostaria de trabalhar em cima desse texto. Eu vou passar aqui a oportunidade para o pastor Vitor e aí a gente encerra esse bloco. Tá. Porque eu comecei com o apóstolo Heleno. Tá. 1 Coríntios 9:7. Se semeamos entre vós em coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? Então aqui ele fala um tipo de semeadura e outro tipo de colheita. No mundo espiritual não funciona da mesma maneira que o mundo físico. Quando o texto diz, 2 Coríntios, o que semeia pouco, o que você semeia externamente é o dinheiro. Mas o que te leva a semear é o coração. Cada um propôs o que está determinado no seu coração. Que Deus ama quem dá com alegria. Então, a recompensa que Deus vai me dar não necessariamente é a espécie que eu lancei que eu vou colher com juros e correções. Não. É o meu coração que entregou no reino de Deus, e ao meu coração devoto a Deus entregar no reino de Deus, ele me recompensará de maneira não necessariamente física. Não aí, por necessariamente. Exemplo, exatamente, porque a teologia da prosperidade, só para finalizar, então Deus pode tudo. Deus vai abençoar esta pessoa. A bênção virá, porque não é só fato. Só para finalizar aqui. Desculpa. Não, tranquilo. É o ânimo. A teologia da prosperidade, ela prega que Deus é obrigado, na medida em que você oferta... Então, alguns fizeram essa ideia, pastor Vitor. Alguns, muitos, vários no Brasil, nos dias contemporâneos. Sim. Então é isso que eu estou combatendo. Por exemplo, você pega Pedro e João à porta do templo. Eles pediram esmola. Qual foi a resposta dele? Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, eles não tinham dinheiro ali. Eles eram pobres. Paulo era pobre. Não, eles não eram pobres, mas foi uma escolha que eles fizeram a serviço do reino. E então Pedro, qual era a profissão de Pedro? Ele era um pescador. Pescador, ele não era rico. Ele era um pobre. A vida dele não mudou quando ele entregou a sua vida a Jesus. Uma vez, no sentido financeiro, monetário, pastor. Porque antes ele trabalhava monetário. Para isso. Agora Deus supria todas as suas necessidades. Mas ele não ficou rico. Uma vez eu estava andando na rua e encontrei aqueles papelzinhos da teologia da prosperidade de uma determinada igreja,
e colocou assim, ó, venha para Jesus e todos os seus sofrimentos vão acabar. Isso é mentira. Isso é mentira da teologia da prosperidade. Jesus nos prometeu que ele vai suprir as nossas necessidades, mas não que ele vai enriquecer todo mundo. Ó, todo mundo que entregou a vida a Jesus agora vai ser rico. Isso não é bíblico. Ó, deixa eu só concluir isso aqui, pastor César. É que eu conversei com o senhor. Se terminar, deixa eu começar com ele. Tá. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, ainda estamos em Coríntios 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios 9, também dará pão para comer e multiplicará a vossa sementeira. Pão, não ouro. Pão, sustento. Não é ouro. Também vos dará pão. Aquele que dá semente também dá pão. Semente é o que semeia para colheitas futuras. Pão é o socorro que vem, ou é o suprimento que vem para alimento. São dois pontos diferentes aqui. Mas ele não está dizendo também, que vai dar e ouro. aumentará os frutos da vossa justiça. Se os frutos da nossa justiça não for de fé, então aí agora sim eu vou fazer um adendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Perfeito. Se é impossível agradar a Deus, se meus atos não são de fé, então sim, agora eu estou pecando. Ele suprirá a vossa sementeira. Não parece falar do assunto financeiro, nesse caso, já que a semente é investimento ali na obra. E aí ele aumenta a sementeira, que é onde você tem mais recursos. Então, suprir e aumentar é uma coisa. Enriquecer é outra. Eu creio que Deus ele supre, eu creio que Deus aumenta. Agora, dizer que Deus tem que enriquecer, esse tem ou sempre enriquece, é o grande problema. Eu gostaria de citar aqui, pastor, algumas frases de alguns defensores da teologia da prosperidade, para a gente entender o quão errôneo eles estão de acordo com a palavra de Deus. Kenneth Hagin, ele disse: você pode ter o que disser, pode preencher o próprio cheque com Deus, e o primeiro passo para fazê-lo é declare. O sermão de 4 pontos de Hagin, supostamente inspirado por Jesus, consiste em declarar, realizar, receber e contar. Hagin afirma que Jesus lhe disse, abre aspas, se alguém em qualquer lugar usar esses 4 passos ou colocar esses 4 princípios em operação, sempre terá o que deseja de mim ou de Deus, o Pai. A questão aqui é o sempre. Robert Tilton, ele ainda vai mais além. Ele disse: se Deus prometeu a prosperidade, ser pobre é pecado. Olha essa afirmação. Meu Deus é rico e ele está tentando mostrar-lhes como apropriar-se de tudo que Jesus conquistou para você no Calvário. Ele ainda diz: casa nova, carro novo, isso é ninharia. Não é nada comparado ao que Deus deseja fazer por você. Fecha aspas. Então, o grande problema que eu tenho com a teologia da prosperidade é essa palavra sempre. Então, se eu sempre oferto muito, eu sempre vou receber muito dinheiro. Se eu sempre oferto pouco, eu sempre vou receber pouco dinheiro. E aí, a Bíblia, ela nos assegura, a Bíblia nos mostra que é um perigo imenso a busca por riquezas. Por exemplo, primeiro a Timóteo capítulo 6, verso 5, e depois do verso 9 a 11. Homens cuja mente é perversa. Eu vou adiantar aqui e diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se demonstraram com muitas dores. Outra passagem, Judas 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância se precipitaram no erro de Balaão. Pereceram na revolta de Corá. E aí eu tenho várias passagens bíblicas aqui que a Bíblia, Jesus não nos prometeu riqueza. Quem prometeu riqueza foi o diabo. O diabo que ofereceu tudo a Jesus. Deus nos prometeu a vida eterna. Riqueza pode ser que aconteça, sim, como pode ser que não aconteça. Apóstolo. Discordo plenamente de que Satanás prometeu riquezas e Deus não. Satanás não tem nada, ele apenas usurpa de tudo aquilo que foi Deus quem fez. Deus fez todas as coisas pensando no homem. Quando Deus criou os céus e a terra, ele criou o homem para dominá-la, para governá-la. Está lá em Gênesis.
e Deus abençoava o trabalho do homem. O trabalho do homem desde o Éden era mordomia, não era trabalho para sustento, porque a provisão já era dada. Provisão é o que já vem antecipadamente. Então Deus criou todas as coisas e deu ao homem para viver como no jardim das delícias, que é o Éden. O pecado, pela interferência da voz de Satanás, da Nefesh, Nahash, da serpente magricela aí, interferiu e o homem perdeu esse domínio. E todo o projeto salvífico de Deus trabalha no processo de restituição. Quanto às falas de Kenneth Hagin e do outro citado, nós podemos entender claramente pela Bíblia: dirás a este monte, arranca-te daqui e lança-te no mar, e assim se fará. Eu faço uso do que Jesus disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. São atos de fé. Isso é parte da São verdade. atos de fé. Portanto, o erro de uns e a compreensão equivocada de uns não inibe, tenta camuflar o que Deus quer, porque o projeto de Satanás continua sendo cristãos pobres, para que não possa cumprir o que está aqui nessa fala de Paulo em 2 aos Coríntios, quando ele diz que Deus multiplicará a vossa sementeira. Já é uma promessa, Deus multiplicará. E o 11 diz: para que em tudo, eu repito, tudo, vos enriqueçais para toda generosidade. Então, é fato, pastor Vitor, pastor César, você que está me ouvindo, que há a ganância, citada inclusive pelo apóstolo... Kenneth Hagin? Não, o apóstolo, foi Judas que você citou, Tiago. Quando Tiago alerta sobre a ganância de uns, ora, a ganância desses em querer se utilizar da bênção, da prosperidade do reino de Deus para si próprio, este é um pecado. É um pecado inquestionável, e isso se dará conta com Deus. Porém, o reino de Deus é prosperidade, sim. O reino de Deus é para nós vivermos bem, para nós termos paz, aliança com Deus, para que você não tenha que viver uma vida miserável, dizendo que é filho de Deus, e tua vida não testifica que você é do reino. Pastor, com todo respeito, o senhor cometeu alguns equívocos teológicos fundamentais. Diga para mim. O senhor disse que o diabo nunca prometeu nada porque não tem nada. Não. A Bíblia diz que o mundo... Posso corrigir? Por favor. A fala. O que o senhor disse? Ele prometeu o que foi permitido, porque ele é usurpador. Sim. Ele não é dono. Quem é o dono é a igreja, porque está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A todos. Aos filhos dos homens. A todos os filhos dos aos homens. filhos dos homens. Tá. Foi dada. Aí o que aconteceu? Tá, deixa eu... O homem, aí nós vamos entrar no outro... Peraí. É que ele não consegue falar, né? O homem perdeu o território quando ele permite Satanás governar. Por isso ele... Já deixa. O senhor falou, agora precisa falar também. Não, você perguntou, eu tenho que responder essa. Não, eu tô... É que ele começou, né? Ele nem falou ainda. Eu nem falei, eu não deu nem tempo, deixa eu terminar. O senhor disse o seguinte: o senhor disse que o diabo nunca prometeu nada porque não tem nada. É só ver a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4. Ele diz lá no capítulo 4, verso 9: e te darei tudo isso se prostrardes, me adorardes. Ele mostrou todos os reinos. Então é verdade? Ou então é mentira quando Jesus diz o reino foi dado às tuas mãos? Deixa eu terminar de falar, pastor. O senhor disse que tudo o que pedindo, e o senhor deu uma ênfase no tudo, crendo recebereis. Mas isso é uma meia verdade. Então Jesus mentiu. Não, o senhor deixa eu terminar de falar. 1 João, capítulo 5, verso 9, vai dizer pra gente o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, nós não somos... Esse é o grande problema da teologia da prosperidade. Entende que eu sou o cliente. Você vai abrir o Lex e Deus... Não, aí o senhor, calma. Eu sou o cliente e Deus é o garçom.
Então eu mando, Deus, eu tenho fé, eu quero isso, Deus, eu tenho fé, eu quero aquilo. E Deus é obrigado nessa paranoica a fazer aquilo que eu quero. Tiago 4,13 vai dizer pra gente: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A teologia da prosperidade, para finalizar, apaga essa parte, se Deus quiser. Porque a teologia da prosperidade diz: eu quero. Se eu quero, Deus tem que querer. Okay. E isso é heresia. Apóstolo. Olha, se nós entendermos o princípio da mordomia, que é desde a criação, nós vamos entender que, como mordomos, nós somos responsáveis pela casa. Lá no Éden, ele foi responsável pela casa e perdeu a casa. Então, o mordomo, ele não é dono de nada, mas ele é o responsável pela administração, por não deixar faltar, para não deixar mendigar a casa do seu senhor. O que acontece com a igreja hoje? Ela deixa a igreja do seu senhor mendigar, em nome de uma crítica em cima do pensamento da prosperidade, não da teologia desvirtuada da prosperidade. Então deixa a casa mendigar, são igrejas fechando, são um povo necessitado. A gente ora por cura, mas não pode orar por finanças. Então, quando o nosso irmão Tiago, que foi citado por ti, ele fala destas coisas, que nós temos que entender que, se Deus quiser, mas eu entendo a vontade de Deus, tá aí diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sem passar por essa mudança de mente, o problema está na mente, nessa mente que eu disse. Então, Deus quer que todos fiquem agora ricos. Você que não interrompa. Não, mas eu tenho o direito que o senhor me interrompeu muito. Eu permito. Eu ainda estou no débito. Eu permito. O senhor ainda está no débito. Então, quando a gente entende que sem o processo de mudança de mente, de lavagem da mente, parece feio falar lavar a mente, mas é lavar pela água e pelo Espírito. Sem esse processo de limpeza de mente, nós vamos continuar sempre truncando a coisa, sempre achando que Deus é um Deus que é dicotômico, é um Deus que pensou de um jeito lá no antigo, agora pensa diferente aqui. Aí nós vamos entrar no problema da igreja miserável. A igreja que deveria ser o quê? O exemplo, o reino de Deus. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus diz em João 12:32, agradou ao Pai dar a vocês o reino. Satanás chegou para Jesus dizendo: tá vendo todos esses reinos? Eu te dou, se prostrado me adorares. Ele é mentiroso desde o princípio, ele não é dono de nada, ele não dá nada para ninguém. É uma promessa falsa, porque ele não é dono de nada. Promessa, ele é apenas usurpador. Muitos adeptos da teologia da prosperidade. Mas eu estou aqui combatendo, eu estou dizendo: quem é o dono? Dono é o Senhor. Quem é o mordomo? Mordomo Mas ele prometeu, nós. Deus prometeu riqueza a todos os seus filhos? Riqueza financeira, eu digo. É uma promessa a todo crente? Está no escopo do reino de Deus um reino de prosperidade. Não, o senhor não me respondeu. Estou respondendo. Você quer uma resposta, você não quer aceitar a minha resposta. Não, eu não tô Mas entendendo. A resposta de Deus a palavra de Deus é clara, desde o princípio, o reino é um reino de prosperidade. Se você é do reino de Deus, o reino de Deus, sim, é prosperidade. Okay. Pastor, na prosperidade, e volto a dizer, como Jesus disse, nós sofremos tribulações. Pastor Vitor. A tribulação não anula. Bom, o senhor não me respondeu. Kenneth Reagan, no livro O Nome de Jesus, ele ainda diz: você pensaria que alguém que mora na rua de aperto, bem próximo ao beco da murmuração, que passa pela vida sem muito nem para comer, que é doente, magricela e preso a um trabalho entediante, está reinando em vida? Não, você não pensaria. Aí, esses adeptos, esse é o grande problema, porque entende que todo mundo tem que ser rico. Efésios 5:5, porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino dos céus. 1 Timóteo 3:3, não dado ao vinho, nem violento, nem amável, nem inimigo da discórdia, não ganancioso. Eis o problema da teologia da prosperidade: ganância e ganância por dinheiro. Hebreus 13:5, seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Mas Lucas 12:15, e disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. E daí Mateus 6:19 a seguir, o que a gente percebe, pastor?
que temos base bíblica para condenar a teologia da prosperidade. Pastor Vitor. Deixa eu terminar. E por outro lado, o senhor não tem base bíblica para defender. Pastor Vitor, o senhor me perdoe. outro lado Agora quem vai dizer sou eu. O senhor foi negligente, porque todos esses versículos que você apresenta aí, eles estão descontextualizados. Meus amados, o clima esquentou nesse debate. Para você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Forte abraço e até a próxima.